Tópico 8. Programa de Transição. Nova Economia. A economia na sociedade humana é muito relevante e merece uma enorme atenção no programa de transição, pois está ligado diretamente às necessidades materiais de sobrevivência do corpo humano e impacta diretamente as relações sociais e de poder. Na atual fase da humanidade, sua importância é ainda maior. Nosso irmão Walter Benjamin, que aqui encontra-se conosco deste lado da vida, quando na Terra escreveu que a economia finanças era a nova religião no mundo. Não deixa de ser verdadeira e realista, pois a humanidade, em quase a totalidade de seus aspectos relacionais e vivenciais, dedica-se à busca de recursos, por diversos meios à sua subsistência, e tem nestas atividades a ocupação de toda a sua existência. Sabemos que isto não é ao acaso. Um mundo de abundância acaba por ser transformado em um mundo de escassez. O que o planeta Terra produz permite a vida em abundância para todos. O problema é o que caracteriza a abundância, e este conceito não está bem definido, pelo menos nas condições de compreensão terrestre atualmente. Abundância e escassez acabaram por separar a sociedade em castas. As velhas divisões de castas indianas pré-definidas hereditárias passam a ser pós-definidas no capitalismo. O capitalismo passa a ser um regime de castas, ainda que existindo a ilusão da mobilidade. Desta forma, nas modernas economias do mundo, ainda que existentes liberdades civis, o homem encontra-se aprisionado em um sistema de mercado, produção, salário e finanças. Em síntese, o homem é escravo deste sistema. Portanto, não podemos falar em um novo sistema sem reconhecer a realidade em que vivemos, ou melhor, como poderíamos falar a uma sociedade que vive escravizada sem ao menos reconhecer que ela vive na escravidão? O homem só pode ser livre se compreender e reconhecer que não é livre, e mais, que vive historicamente sob a escravidão desconhecendo os que escravizam, e muitas vezes se recusa a perceber esta realidade vivendo em completa ilusão. O que estamos dizendo é que um processo de libertação econômica não passa somente pelas mudanças nas relações de produção, trocas, aquisição e superação da escassez material, mas sim pelas mudanças nas relações de poder existentes hoje na sociedade terrena. Desta forma, um programa de transição deve ter os dois aspectos, o econômico e o do poder. O poder deve estar em novas mãos e não nas mãos dos velhos dominadores. Antes de falarmos em economia, falaremos em poder. De nada adianta a liberdade financeira se a humanidade continuar escravizada pelo poder. Nada seria além de uma felicidade temporária, aparente, que logo caminharia para um novo ciclo de escassez. Desta forma, o stop financeiro ou colapso do sistema econômico atual, observem, falamos do sistema econômico, não só do aspecto financeiro, necessita se mudar em suas raízes mais profundas, e isto vai mexer com todos os valores atuais da sociedade. Imaginem a extensão destas mudanças. Isto vai mexer com todos os valores, ou falsos valores, profundamente arraigados na sociedade, a exemplo do conceito de propriedade, de exploração dos recursos naturais, das trocas reais e simbólicas, da organização da produção e do conceito de consumo e competitividade. Enfim, as bases conceituais e valores existentes. Não se constrói o novo com os velhos paradigmas e valores. Portanto, sem a derrocada do atual sistema, em sua totalidade, nada acontecerá. Imaginemos que ocorra uma abundante distribuição de recursos neste momento. Isto só iria agravar e aprofundar os valores existentes, e a mudança destes valores são exatamente os objetivos das grandes mudanças. Veremos agora os passos destas mudanças. O primeiro deverá vir por meio de uma crise financeira em grande escala. Assim como um corpo doente, deve-se primeiro conter a hemorragia, sem o qual nada e nenhum procedimento de cura terá sucesso. A hemorragia é o sistema financeiro drenando diariamente milhões e bilhões de recursos das atividades reais da economia para uma atividade simbólica de geração de riqueza. Esta hemorragia deve ser contida imediatamente.
São bilhões de ativos financeiros sem equivalência real em elementos tangíveis, isto é, emissão fictícia de instrumentos financeiros sem correspondência real. O sistema é concebido para sua autoproteção. Quando tudo caminha estável, ele se apropria. Quando entra em colapso, todos são obrigados a socorrê-lo. Neste sentido, um stop financeiro deve ser aplicado. Não se trata de apenas uma reforma no sistema, mas de uma mudança em sua essência e significado. Para este fim, vamos tratar o tema econômico em sua totalidade, para podermos entender a natureza das mudanças em curso e compreender a nova economia. O sistema econômico, em especial o financeiro, tornou-se complexo no mundo contemporâneo e de pouca compreensão para muitos. Uma economia começa a ser estudada pelos denominados fatores de produção: matéria-prima, trabalho e capital. Este tripé é a base da economia material. Matéria-prima é toda a base material necessária à produção de produtos e mercadorias. Produtos aqui são entendidos como os elaborados para o consumo sem passar pelo mercado consumidor, e mercadorias são os produtos produzidos para a venda no mercado consumidor. Trabalho é todo o esforço humano para transformar a matéria em produtos e mercadorias. É o esforço humano na transformação das matérias-primas que adiciona valor aos produtos e mercadorias. Trabalho é a capacidade humana de produzir algo de valor que melhora a sua condição de vida. Capital são os meios materiais, imateriais e simbólicos de riqueza que, aplicados na aquisição de matéria-prima e trabalho, geram mais riquezas. Podem ser representados na forma de equipamentos, instalações, ouro, títulos de créditos ou simplesmente moeda. No princípio, as trocas se faziam por escambo. A moeda substituiu este modelo, facilitando as trocas. A economia atual de trocas e geração de riquezas é um modelo concebido para sua concentração e centralização. Uma economia pode ser justa quando existe plena igualdade de acesso e distribuição da riqueza. Na primeira fase de um novo sistema econômico, isto é, além do sistema financeiro, será necessário um grande arranjo mundial na produção, distribuição e organização do consumo, pois lembramos que isto ainda ocorrerá dentro de uma ordem material tridimensional. Cronologicamente, até então definido, o primeiro passo será o colapso do sistema financeiro. Este colapso será mediante uma aguda crise de credibilidade da moeda americana, que bem sabemos não pertence à nação americana, e sim ao Federal Reserve System, o Fed, controlado por famílias inglesas. A moeda americana se constituiu em grande reserva de valor em todo o planeta, seu principal meio de trocas e referência em todas as operações econômicas internacionais. Nenhuma mudança poderia ocorrer sob a continuidade da hegemonia desta moeda. Em breve, veremos grandes corporações americanas entrando em colapso, falência, para usar o termo mais comum. A economia americana dará mostras que não está tão firme como o mundo imagina, e os olhos do mundo em tempo real, as corporações em efeito dominó passarão a cair, falir. É o momento em que a moeda americana será colocada em xeque. Esta crise de credibilidade varrerá o planeta, consumindo todas as reservas. Países, empresas e pessoas verão ao final de poucos dias que nada mais lhes resta, que todas as reservas em moeda americana não terão mais valor. Imediatamente, o caos econômico e financeiro irá se instalar, permanecendo por um ou mais semestres. Veremos nas ruas medo, desespero e insegurança generalizada. Todo o sistema será julgado. Tribunais em todo o mundo expedirão ordens de prisões. A realidade do mundo corporativo ficará nua, exposto, e toda a realidade oculta sobre o domínio financeiro ficará explícito. É neste momento que as reservas humanitárias, dentre elas o Fundo Saint-Germain, entrarão em pauta. Em seu primeiro momento, assumindo todo o sistema com a implantação do SFQ, Sistema Financeiro Quântico, e a colocação de uma nova moeda lastreada em um conjunto de recursos materiais como ouro, prata, pedras preciosas e recursos naturais.
Estamos falando de um novo sistema financeiro, e para este fim, alguns aspectos gerais deverão mudar, que são: Número 1. Moeda. Uma única moeda global, digital, cunhada com base na medição da riqueza das nações. Número 2. Reservas em ativos reais. Esta nova moeda terá como padrão as reservas reais de riqueza de cada nação. A moeda é única, mas a disponibilidade depende da equivalência em riquezas minerais e naturais existentes. Número 3. Renda mínima. A cada cidadão do planeta será disponibilizado um valor mensal para seus gastos pessoais, indistintamente. É o primeiro caminho para a superação da desigualdade e da miséria. Número 4. Financiamento. Não serão tolerados empréstimos e financiamentos para pessoas físicas. Cada um deve viver de acordo com sua renda. Para as organizações produtivas, os financiamentos serão retornáveis sem juros. Número 5. Modelo quântico. Todo o sistema será regido por um modelo quântico de processamento, armazenamento de dados e controle de fluxo da moeda. É inviolável. As informações estarão armazenadas fora da atmosfera da Terra. Número 7. Divisão dos BIGs. Todos os conglomerados mundiais se tornarão empresas locais. Cooperativas de trabalho ou associações comunitárias de produção assumirão estas empresas locais. Número 8. Empresas das sombras. Todas as empresas ligadas ao setor de defesa e segurança será imediatamente fechada. Não será mais tolerada a produção para fins bélicos, componentes químicos prejudiciais ao meio ambiente, combustíveis e derivados fósseis. Nascerá uma nova economia. O Fundo Saint-Germain é uma reserva internacional de riqueza. Ao longo de toda a existência humana, com o sacrifício de muitos de nossos irmãos, foram exploradas muitas reservas de materiais preciosos, como as de diamante, ouro e prata, que ao longo de muitos séculos acumulou um estoque incalculável de riqueza. Muitas dessas riquezas encontram-se armazenadas para, neste momento, serem colocadas a serviço da humanidade. O objetivo desta reserva é lastrear a emissão da nova moeda e a liberação da renda mínima universal. Do ponto de vista de uma cronologia, a renda mínima universal primeiro será disponibilizada. Lembrem-se, estaremos em meio ao caos do sistema derrocado anteriormente, permitindo assim que cada um dos habitantes da Terra possa voltar a adquirir os produtos para sua subsistência. Para evitar especulação, inflação, ou melhor, exploração, cotas de aquisição serão disponibilizados. Cada pessoa só poderá adquirir uma quantidade mínima para sua subsistência. Isto deve durar 1 ano. Lembrem-se, estaremos vivendo em um regime de transição. O Fundo Saint-Germain será liberado não da forma aleatória como muitos imaginam e tão sem critério como outros apontam, e muito menos na expectativa que muitos acreditam. Houve um certo liberalismo, algumas pessoas adquiriram cotas de participação a ínfimos valores, acreditando em poder beneficiar-se destes recursos. Não é assim que acontecerá. Pois se assim fosse, que mérito teriam as pessoas para tão grandes benefícios com tão pouco esforço? Se assim fosse, não estaríamos reproduzindo o que é o velho pensamento? E ainda, o Fundo Saint-Germain será liberado por meio de projetos humanitários consistentes sob o jugo de governos comprometidos com a causa humana. Tudo será liberado mediante projetos destinados ao atendimento humanitário e elevação do conhecimento técnico, científico e cultural da humanidade, caminho para a nova civilização. O Fundo Saint-Germain será a base de alavancagem e prosperidade da humanidade. Portanto, depende também da organização de um novo sistema de produção edificado em princípios cooperativos e associativos entre as pessoas. A expectativa é de um tempo de transição entre 3 a 5 anos, que decorrerá da derrocada do modelo econômico existente e a entrada e afirmação do novo sistema. Será o nascimento de uma nova ordem econômica e social. Nunca é tarde para lembrar. A Terra estará vivenciando uma transição de um modelo que transcende o mundo da matéria. É uma transição dimensional,
Portanto, não será um programa que objetiva apenas melhorar as condições de vida na terceira dimensão, e sim uma preparação da humanidade para sua ascensão dimensional. Será um período de estágio para a humanidade aprender a viver em terceira dimensão e o que será a vida em uma nova dimensão. Este é o sentido e propósito de tudo isto, e somente isto. Para aqueles que veem isto em si mesmo, acreditando que a vida pode ser somente o viver em abundância na terceira dimensão, terão a opção de permanecer em um ambiente tridimensional, porém em outro orbe que não o planeta Terra. Tópico 9. Programa de transição. Governo e sociedade. Uma fonte de grande distorção nas sociedades terrenas são os governos e suas formas de governar, que obviamente estão associados à política. Política é algo maior do que governo e se relaciona à sociedade como um todo. Governo é aqui entendido como sistema de gestão do aparelho do Estado. A estrutura de governo e de Estado são construções históricas e pouco guardará relação com o que virá no futuro ou existente em outros orbes. As formas de governo são construções históricas que foram moldadas pela própria evolução humana em seu processo civilizatório. Os sistemas primitivos de governo eram apenas uma forma hierárquica de manutenção da ordem realizada pelos homens mais fortes ou mais velhos, em outras pela hereditariedade. Um sistema mais complexo, como a cidade-estado na antiga Grécia, representou grande avanço na gestão coletiva da sociedade, um pensamento muito além de seu tempo, ainda que muito limitado no exercício pleno da cidadania, pois este sistema não incluía mulheres, estrangeiros e escravos, o que não tira seu mérito de gigantesca contribuição para a humanidade. Os sistemas que prevaleceram por mais tempo foram os de império e monarquia. A sucessão nos reinos ocorria, em geral, pelo critério de hereditariedade. Para o império, a dinastia ou arranjos de instituições, como nos casos dos impérios chinês e romano. A fragmentação do Império Romano deu origem ao sistema de organização social conhecido como feudalismo, constituído por novas monarquias, sistema este que foi sucedido pelo atual Estado moderno. O que possuem em comum estas velhas monarquias e os modernos estados é sua organização visando sempre a guerra de conquista. Em meados do século XVI e XVII é que se configurou o Estado moderno. Até então, o Estado e o governo se fundiam no passado. No Estado moderno, ocorre uma clara separação das funções de gestão e de Estado. O mais interessante neste estágio não é sua organização em si, mas a compreensão do que é público, e que a função do Estado é a de organizar a relação entre as pessoas, uma grande conquista civilizatória. Foi após a Segunda Guerra Mundial que o Estado contemporâneo se consolidou com a definição dos objetivos mais humanos para sua existência, estendendo direitos e garantindo maior segurança aos seus cidadãos. É o momento em que o Estado se coloca a serviço da cidadania, e isto não foi ao acaso. Para a Terra, vieram encarnar novos espíritos, para que, em conjunto com os espíritos aqui encarnados, pudessem olhar mais à frente e jamais permitir repetir acontecimentos como os ocorridos na Segunda Guerra Mundial. No entanto, à medida que o Estado moderno evoluía, forças contrárias à evolução do planeta dominaram as principais nações e passaram a construir um complexo sistema industrial militar sem precedentes na história, voltando a ameaçar a existência humana na Terra. À medida que evoluía a compreensão da cidadania, a escala de destruição potencial aumentava, movimento que seguiu até o final dos anos 80 do século XX terreno. Distensionado os temores de uma destruição total, a humanidade parte para uma outra compreensão e passa a desmontar os conceitos mais humanos e de cidadania construídos. O foco agora é a prosperidade puramente material. É o momento em que a cidadania é substituída pela economia. O cidadão passa a ser um consumidor e produto de consumo.
E hoje, vemos que todas as funções do Estado estão focadas na economia e no mercado. É uma sociedade que rebaixou a cidadania. O homem não mais reflete sobre sua existência, essência, valores, expectativas. Tudo passa a ser focado na produção e no consumo. As funções de governo, essencialmente, passam a ser funções regulatórias e de legitimação da produção e do consumo, permeando toda a sociedade. Tudo passa a ser mercado e mercadoria, inclusive a religião. O Estado, na sociedade em transição, será muito diferente do atual. Pouco ou quase nada subsistirá deste modelo. Em primeiro lugar, pelos acontecimentos geológicos. Poucas regiões serão preservadas. Desta forma, toda a civilização atual, remanescente dos eventos geológicos, estarão concentradas em apenas 3 continentes. Inicialmente, o sistema de organização do Estado será federativo. Não existirá separação territorial. Todos poderão circular entre as unidades federativas livremente. Todos serão cidadãos da terra. Apenas a organização administrativa manterá esta ordem, uma delimitação teórica de organização dos espaços físicos. A centralidade se dará nas comunidades. Estas terão uma característica de comunidades/cidades-estados, onde serão realizadas as experiências vivenciais, individuais e coletivas da humanidade. O sistema de governo será muito simples, pois todos estarão comprometidos com o bem-estar de todos. Desta forma, as posições nas funções de governo serão essencialmente pelo mais servir, isto é, não existirão eleições como as conhecemos, e sim escolhas. Quem mais se dedica aos outros é que será escolhido como gestor destes. Este reconhecimento será coletivo. A organização será na forma de conselhos. Estes conselhos auxiliarão os escolhidos na gestão de partes e do todo das comunidades. O governo estará umbilicalmente ligado às pessoas e a serviço delas. O governo será algo perto e concreto, fará parte da vida cotidiana das pessoas. Esta será uma das grandes lições para a ascensão do homem coletivamente, a vivência harmônica, pacífica e do servir. O homem, enquanto civilização, deve experienciar esta realidade. A sociedade será uma grande rede de solidariedade e de vivência coletiva. Cada ser humano compreenderá o sentido do servir. Muito diferente do mundo contemporâneo, onde a individualidade persevera, tendo o egoísmo sua forma, neste novo período, o ser humano irá atuar como um verdadeiro ser coletivo. A existência do outro será a sua existência. A paz do outro será a sua paz. A vida do outro será a sua vida. A conexão entre as pessoas estará ligada à ampliação dos sentidos. Suas conexões estarão ligadas ao coração, à energia do coração que é o amor. Os espaços coletivos serão locais de encontros e trocas de energias. Serão espaços de acolhimento coletivo. Não veremos uma única pessoa sofrendo de solidão, um único morador de rua, uma única criança abandonada. Não veremos animal doméstico sem o devido cuidado. Todas as pessoas desta sociedade estarão abertas ao acolhimento. As portas das casas não possuirão trancas, cercas e muros. Tudo será construído para a máxima convivência coletiva. Aonde existir muros, eles serão derrubados. Para o conceito da atual sociedade, poderíamos perguntar sobre o direito à privacidade. Respondemos: sim, cada pessoa terá sua privacidade, porém não por imposição legal ou normativa, mas por respeito ao outro, simplesmente assim. Cada ser humano está em processo de evolução, e para este fim encontra-se em um estágio de aprendizado. Alguns estarão mais reservados, outros mais associados. Tudo faz parte de seu caminho e aprendizado evolutivo. Será permitido viver sozinho, mas jamais isolado. Para alguns haverá necessidade deste isolamento pela natureza de suas atividades e compromissos. No entanto, isto será exceção e não regra. A responsabilidade coletiva é a que prevalecerá. Existirá a plena compreensão do que somos, aonde estamos e para onde vamos. Imaginemos o contexto desta existência e se isto faz sentido comparando com a atual existência. No futuro que se avizinha, o ser humano terá contato livre como outros mundos dimensionais. Terá compreendido a sua existência, origem, evolução, presente e futuro,
e nesta sociedade vivenciará e coabitará com outras raças do universo. Isto estará na rotina das atividades cotidianas da sociedade. Perguntamos: o ser humano que passa a vivenciar este contexto de possibilidades e descobertas manterá a sua limitada compreensão da realidade, reproduzindo o sistema de valores presente? Cremos que não. Os seres humanos que permanecerem com um olhar limitante da existência serão encaminhados para outros orbes mais adequados à sua visão de mundo e frequência, e isto tem uma explicação: é a lei do livre-arbítrio, que devem ser respeitadas nos programas de evolução. A sociedade será muito diferente de como a conhecemos, menos pelas mudanças em seu meio físico e mais pelas mudanças que vão ocorrer em seu interior, valores e visão de mundo. Estas mudanças são a chave para as grandes transformações. Sabemos que todo o sistema está em evolução, porém esta evolução ocorrerá principalmente pela aceleração das mudanças individuais. É o despertar individual que impulsiona as mudanças coletivas, assim como a aceleração das mudanças coletivas aceleram as mudanças individuais. É um sistema que se retroalimenta, um impulsiona o outro. Isto é muito importante, pois a cada individualidade desperta desencadeia outras 7 mudanças/despertar. Sim, este é o número mágico do despertar, 1/7. Com uma nova compreensão da existência, veremos que governar não será um problema, pois o governo é o reflexo do pensamento hegemônico de uma sociedade. A forma pensamento dominante na sociedade é que dá forma ao pensamento dominante no governo. Se temos uma sociedade egoísta, centrada nos ganhos materiais e pouco afeta a solidariedade e outras formas não elevadas de pensamento, são estas que vão refletir na forma de governar. Teremos como consequência governos egoístas, mesquinhos, materialistas, nada solidários, refletidas na legislação e nas políticas públicas. São indissociáveis o ser individual e o ser coletivo, que formam o conceito de público. Tudo isto deve ser integrado e harmonizado para refletir uma nova forma pensamento, pois tudo será nós, em sua integridade e totalidade. Sistema social e governamental para a nova sociedade. Número 1. Sistema de governo estruturado na base da sociedade. Número 2. A organização do governo deve ser local, com um mínimo de hierarquia e estrutura geral. Número 3. O Estado deverá estar integrado às estruturas comunitárias para desenvolver suas ações. Número 4. A organização estatal deve ser circular. As decisões comunitárias locais devem refletir nas ações do centro do círculo da estrutura de governo. Número 5. Cada departamento deve ser organizado de forma circular e geograficamente para maior eficiência e coordenação de suas ações. Número 6. Governar é uma ação de coordenação e não uma hierarquia de comando. Número 7. Coordenadores serão indicados pelo mérito e não por eleição. Governar é servir. Número 8. Os conselhos locais indicam os coordenadores locais, que indicam os coordenadores regionais, e estes indicam a coordenação nacional ou central. Número 9. Dedicação, doação, sabedoria e conhecimento são alguns dos critérios que determinam a indicação dos coordenadores. Passa desta forma o governo ser um elo indissociável da comunidade. A vontade expressa localmente é a vontade realizada universalmente. Tópico 1. Programa de transição. Sucessão de acontecimentos. Passamos a apresentar um breve relato de sucessivos acontecimentos que levarão a uma nova compreensão do que é Estado, governo e sociedade. Como anteriormente apresentado, a primeira grande mudança será de natureza econômica-financeira, hoje base de toda a sociedade. Muitos, em seu primeiro momento, perderão tudo. Podemos visualizar o desaparecimento de riquezas de um dia para o outro. Será um coice na economia do planeta. Esta crise atingirá o setor financeiro e logo se alastrará por toda a economia do planeta, criando uma desordem generalizada.
todo o universo da produção e das finanças ficará paralisado e sem rumo. Neste momento, entra em cena um novo sistema financeiro e, por consequência, novas regras. Será ofertado uma conta pessoal e disponibilizado uma renda mínima universal para cada cidadão do planeta. Cooperativas e associações de trabalhadores irão assumir as principais unidades de produção pelo planeta. O trabalho será abundante, com reduzida jornada de trabalho. Teremos um governo de transição em cada país. A maioria absoluta dos atuais governantes serão destituídos ou renunciarão. Governantes com base nesta nova visão de mundo assumirão o comando das diversas nações. O início da liberação dos fundos de prosperidade dará uma nova perspectiva econômica para a humanidade. Uma nova moeda lastreada em padrão ouro será implantada. Toda a produção será direcionada para o atendimento das necessidades humanas. Desta forma, em pouco tempo, será sanado a fome e a escassez em todo o planeta. Novas tecnologias serão disponibilizadas à humanidade em todas as áreas do conhecimento. Veremos o maior salto evolutivo de conhecimento na história das civilizações terrenas. Tudo isso estará à disposição da humanidade. Quem não se adaptar a este novo sistema será conduzido para outro local mais adequado à sua visão de mundo e vibração. Este novo modelo é uma condicionante na experiência e preparação da nova Terra. O homem deverá aprender a viver em comunidade, construir um sistema de governo que reflita esta vivência harmônica em comunidade, pois esta experiência será a base para sua ascensão. Não temos dúvidas que a experiência econômica, gestão da riqueza e do poder são pontos centrais deste aprendizado. A ascensão somente ocorrerá de forma coletiva quando estas lições forem aprendidas. Portanto, o nascimento de uma nova era se manifesta pela experiência na existência coletiva, por meio de relações comunitárias expressa em uma nova forma de exercício do poder, justamente distribuídas e comunitariamente exercida. Tópico 11. Transição planetária, as nações no processo de transição planetária. Aqui tocaremos em um ponto delicado da transição planetária. Se nos pontos anteriores existe um grau de certeza em seus acontecimentos, aqui trabalharemos com um grau de incertezas, pois não existe ser humano ou não humano que conheça toda a verdade, algo que é dado a conhecer somente à grande consciência criadora. Neste caso, estamos falando da possibilidade de ocorrência ou não de um grande abalo ou cataclismo em que muitas nações deixariam de existir, remanescendo como principais áreas habitáveis o Brasil e demais países da América do Sul. Este pensamento tem origem nos acontecimentos de raças anteriores, quarta e quinta raça raiz, que assim terminaram. Isto não significa que o mesmo ocorrerá com a atual, a sexta raça raiz. O cenário mais provável aponta para eventos climáticos extremos, mas não de extinção. Acontecimentos como estes levarão a humanidade a um doloroso despertar por meio de sofrimento e perdas. Muitas nações tomarão consciência das ações destrutivas que impuseram ao planeta, passando estas a um novo patamar de compreensão da realidade e da existência. Serão os acontecimentos físicos que desencadearão este despertar. Inicialmente, quando a escassez se instalar, algumas nações se movimentarão para ocupar outras nações para lhes pilhar água potável e alimentos, e isto será duramente rachado pela comunidade internacional. Este momento será marcado por muitas revoltas e levantes populares, e ficará muito claro para estas nações que a busca por tanta riqueza e poder no passado de pouca serventia será para sua população nestes tempos presentes. Veremos na América do Norte, Canadá em menor grau e Estados Unidos da América, este com muitas armas e pouco comida, em maior grau, tomados pelo desespero, muitos imigrantes retornarão às suas nações de origem. Será o maior processo de emigração já visto na Terra. Estes acontecimentos marcarão o fim do Império Americano. Ele não será destruído por outro império, apenas sucumbirá às suas próprias idiosincrasias de seu modelo material de vida e crenças. Com a queda deste império, seus criadores ingleses também cairão, queda que se seguirá por toda a Europa Ocidental e Oriental, todos tomados pelo desespero,
A escassez trará baixas humanas em escala monumental. Rússia e China seguirão o mesmo caminho. O primeiro, por acreditar que suas reservas minerais bastavam. O segundo, por sua industrialização tardia, os garantiria, mas todos se estatelarão no chão. Assim como o restante da Ásia e Oriente Médio, tudo estará ao chão, no mais profundo desespero, a escassez mais severa que um dia foi visto no continente africano, veremos em escala global. É neste momento que o Quinto Império se elevará, assumindo definitivamente seu protagonismo. Esta nação, chamada de Brasil, junto com outras pequenas nações sul-americanas, mas especialmente a brasileira, conduzirá a maior operação de produção e distribuição de alimentos que a humanidade já viu. Não teremos 1 metro quadrado de terra não aproveitado. Esta nação abundante em água, terras e produção alimentará o mundo. Esta atitude e ação criará a maior corrente de solidariedade jamais vista no mundo e em toda a sua história, mudando a face da terra e elevando sua vibração. Assumirá o Brasil esta liderança, e pela compreensão das coisas dos espíritos e da vida, conduzirá todas as nações a este novo e elevado entendimento, e a partir deste, uma nova organização social, política e econômica mundial. Em segundo plano, mas não menos importante, a África. Este continente, em conjunto como o Brasil, serão os grandes provedores de alimentos para a humanidade e, juntos, os guias de uma nova civilização sob a liderança brasileira. O Brasil assumirá desta forma a liderança mundial. Será um império que terá como seus maiores instrumentos o amor, a solidariedade e a compaixão. Será uma nação edificada completamente no espírito e não na matéria. O Brasil será o pilar da nova civilização, base da 7ª raça e elo entre o céu e a terra. O Brasil será o paraíso do Éden. Tópico 12. Caminhos do Brasil na transição planetária. Independente do cenário futuro da Terra, com menos ou mais intensidade dos fenômenos naturais, o Brasil está destinado a ser o grande império que receberá todas as raças, povos e nações. Em sua preparação para tornar-se esta grande nação universal, passará o Brasil por algumas experiências depurativas necessárias à expiação e o devido expurgo de antigos povos e agrupamentos que aqui tiveram a oportunidade de reconciliar-se, mas não aproveitaram esta oportunidade. Antes de entrarmos neste aspecto, lembramos que este país será o Quinto Império. Não por acaso a ocupação descoberta foi portuguesa. É um Estado luso-brasileiro. Governaram o Brasil espíritos com alma portuguesa como Dom Pedro I e Dom Pedro II, Princesa Isabel, mentes comprometidas como José Bonifácio, Rui Barbosa, Oswaldo Aranha, Juscelino Kubitschek e muitos outros grandes homens e mulheres que contribuíram com a construção desta nação. Mais recentemente, por uma providência dívida e com a esperança de um resgate e revisão de suas vidas, encarnaram aqui grupos muito extensos de revolucionários franceses, monarquia francesa, bolcheviques oriundos da Revolução de 1917 e seus opositores, neste último caso a monarquia dos czares, inicialmente comprometidos com a construção de um estado de bem-estar social, porém movidos por velhas ambições, ganâncias e conflitos, associados a interesses econômicos e financeiros internacionais, agiram para retardar o projeto de construção desta grande nação. Estados Unidos da América e a Inglaterra, movidos por agentes das sombras, atuaram para boicotar o desenvolvimento do Brasil, ora manipulando recursos, endividamento, ora com ações diretas de desestabilização. O financiamento da Guerra do Paraguai foi uma destas terríveis ações. No cenário interno brasileiro, dominaram o poder e os governos desde a década de 90 do século XX os espíritos encarnados de origem bolchevique e oriundos da Revolução Francesa, aqui reproduzindo os mesmos erros, tornando-se uma elite corrupta. A contra-ofensiva desta elite se deu por outra elite do passado, tão corrupta quanto estas, porém de outra origem,
a monarquia dos czares desalojadas da Revolução Russa. Guardam estes os rancores de sua queda, motivo este do desprezo pelos antigos governantes que os antecederam, bem como pela população em geral, visto por eles como o povo insurgente. A esta monarquia czarista se associam os mencheviques, expurgados do poder do novo Estado soviético. Este bastidor esclarece o radicalismo existente que dividiu e ainda divide a nação brasileira. Contudo, este período terá curta duração. O extremo é um processo depuratório, não somente para quem está no poder, mas principalmente para que a sociedade brasileira tome a devida consciência de seu papel e desperte para sua missão. Este cenário de endurecimento chegará a tal ponto que haverá uma grande mobilização pela pacificação da nação. Será o momento inicial de um grande movimento ao qual se juntará pessoas de bem que jamais imaginariam estar presente em uma ação desta natureza. E serão estas a tomar as rédeas da nação. Este movimento terá na espiritualidade seu alicerce e a plena compreensão do papel destinado a esta nação na condução da humanidade. É no interior deste movimento que ascenderá um grande líder, e este estará acompanhado dos melhores espíritos que poderiam estar encarnados neste momento no Brasil. São espíritos elevados e comprometidos com esta missão. Cada um dos membros que conduzirão este movimento terão uma missão, mas destacaremos apenas a missão do futuro presidente da República. Poderá ocorrer uma contra-reação a este movimento no sentido de esvaziá-lo, e caso eleito o presidente originário deste movimento, procurarão instalar o parlamentarismo no Brasil. Tudo isso ainda é uma hipótese e não deve alterar o propósito do movimento. Estaremos vivendo momentos de muita tensão e angústia no Brasil, conflitos políticos extremos em seu entorno e a velha ordem mundial desabando. Este líder do movimento terá uma compreensão excepcional da realidade. Possuirá uma retórica mansa e pacificadora, e será porta-voz de um iluminismo espiritual. A base do movimento já estará edificada, suas formulações e conceitos já estarão definidas, cabendo a este líder comandar os rumos da nação. Inicialmente será visto com desconfiança, principalmente pela sua baixa idade, que será associada a uma possível inexperiência. Porém, estará ele cercado de muitos assessores e colaboradores maduros. Não terá dificuldade em conduzir o governo brasileiro. A base do debate será o programa de transição. Sim, programa agora apresentado que será complementado com novas contribuições. Fazem parte deste um programa de transição para o Brasil e as bases para sua liderança nas grandes mudanças globais. Haverá inicialmente um choque de gestão e uma profunda reforma na estrutura do Estado. Pouco ou quase nada do que se conhece permanecerá. Momentos de grandes transformações exigem profundas mudanças. Não será um governo de reformas, mas de profundas mudanças. Neste momento, o Brasil assumirá a liderança global. Descobertas de novas riquezas em seu solo levará à abundância material nestas terras. A população brasileira irá desfrutar um salto de qualidade em suas vidas, porém a maior motivação da sociedade estará em sua espiritualidade. Abundância material com maturidade espiritual é o cenário adequado para a afirmação do Brasil na liderança global e na condução da paz universal. Este será o momento crítico da transição planetária, o tempo da grande separação. Os eventos de separação serão precipitados por acontecimentos de natureza física e geológica que tornará muitas áreas do planeta inabitáveis. Este é o momento de o Brasil realizar sua maior missão. Aqui serão recepcionados imigrantes de todas as nações, e com eles edificada esta grande nação, um Brasil de todos, redentor da humanidade, construtor da nova raça raiz. E assim serão os primeiros passos para a ascensão do planeta Terra a uma nova dimensão. Tempos de redenção, sem dor, sofrimento e escafés. É um novo que se faz presente. Tópico 13. Movimento, política e espiritualidade.
Existe muito preconceito em relação à política. Perfeitamente compreensível esta percepção, pois por muito tempo, séculos e milênios, para sermos mais exatos, a humanidade viveu subjugada e dominada. Domínio este imposto pelos próprios homens ou por seres das sombras. Neste período contemporâneo, vemos as famílias representantes dos seres das sombras exercendo a hegemonia sobre a política em todas as esferas de poder, executivo, legislativo, judiciário, organismos supranacionais e internacionais, principalmente por meio do domínio econômico. Este domínio deve cessar, porém, para levar a efeito esta mudança, será necessário empoderar as pessoas de bem. São as pessoas comprometidas com a transição e ascensão do planeta que deverão assumir a responsabilidade de conduzir as organizações sociais e coletivas. Muitos, dentre estes, já se encontram na Terra, outros ainda vão reencarnar. Cada um destes homens e mulheres já vem ou virão com este compromisso. Muitos estão inconscientes, outros estão em fase de despertar. Uma minoria já se encontra despertos para esta missão. Este movimento nascerá no Brasil e, posteriormente, será levado para todo o planeta. É muito importante, e não casualmente, que este movimento nasça no Brasil, pois em seu solo será implantado a pátria do Evangelho sobre a luz de Cristo e do Espírito Santo. Em sua primeira fase, um pequeno grupo se aglutinará, os primeiros líderes deste movimento. A convivência entre eles será de profunda harmonia, pois todos saberão exatamente seu papel e missão. O movimento deverá expressar sua real intenção, um movimento político não partidário, universalista/espiritualista, não religioso, iluminista, não materialista, tendo como princípio a essência da palavra de Cristo, amor, fraternidade, compaixão, expresso em um programa de ação cooperativo, colaborativo, inclusivo e emancipador. Em sua segunda fase, novos membros em maior quantidade se aproximarão. Muitos, em sua maioria, vão completar seu despertar dentro do movimento. Nesta segunda aproximação é que se apresentarão os novos governantes para o Brasil e para as outras nações. Não será aleatória a comparação. Assim como João Batista preparou a vinda do Messias, os primeiros estruturadores do movimento prepararão a vinda do segundo grupo, e estes é que realmente darão os passos para a condução das nações. Existe um grupo se aproximando. As condições para isto já estão dadas. Irão se reunir e terão inicialmente um foco mais intelectual, isto é, estudar o programa de transição, levantar dados e informações e dar a modelagem mais adequada aos princípios aqui expostos. O programa que ora apresentamos, bem como as diretrizes já apresentadas, é para nós um roteiro que deve ser adequadamente complementado e reescrito, porém sem nunca abrir mão ou fazer concessão em relação aos valores ali expostos. A primeira fase será de depuração, organização e nivelamento dos pensamentos. Hoje, neste exato momento em que transmitimos esta mensagem, cada membro deste primeiro grupo, individualmente, já está escrevendo e elaborando projetos, planos e textos com diretivas e conceitos, que ali na frente se juntarão e farão destes o desenho final. Não podemos precisar o tempo que esta fase levará, pois nossas referências são diferentes do tempo linear da Terra, mas podemos afirmar que será muito em breve. Aqui é importante ressaltar que a afinidade intelectual será importante, pois os conceitos e valores expressos nos textos é que despertarão a atenção dos membros para se associarem ao movimento, ainda que o mais importante seja a afinidade de frequência. O movimento atuará para a construção de uma nova sociedade no período em que estaremos saindo de uma dimensão para acessar outra dimensão. Desta forma, a aproximação de seus membros ocorrerá pela afinidade conceitual e intelectual em menor grau, e em maior grau, pela afinidade de frequência e energia. Outros seguirão o chamado de seus corações, despertos para esta missão, se alinharão ao movimento. Nesta fase de preparação, a divulgação dos cadernos de reflexão, diretrizes para uma nova sociedade e outros textos complementares serão suficientes. Quem os ler poderá ou não ser despertado. Muitos dos que farão parte deste movimento terão seu despertar por meio destas leituras.
O movimento não deverá constituir-se em partido político. Ele é um movimento. Se necessário for, e será, cada um dos membros poderá ingressar em um partido, mas acreditamos que na necessidade de uma candidatura, esta poderá ser avulsa, uma condição ainda não existente no Brasil, mas que em breve deverá ser implantada. Como movimento, ele deve se comportar, pois existirá uma tendência à sua formalização e institucionalização. Não é assim que entendemos. Vemos uma organização dentro do movimento, mas não vemos um movimento organizado. Não queremos que ele tenha uma identidade jurídica, pois não é isto que desejamos. Pois se assim fosse, estaríamos repetindo os padrões existentes, que em determinado momento, os meios se tornam um fim em si mesmo. O movimento é um meio, e não o fim. Será natural o apelo para uma melhor estruturação, mas é também fundamental que isto não ocorra. Este é o motivo de não vir a ter uma sede e apenas locais de encontro. Seus mecanismos de comunicação e organização deverão ser todos virtuais e informais. É claro que esta forma de pensar a organização gerará uma tensão dentro do movimento, porém seus integrantes deverão ser firmes neste propósito, pois o movimento em si é uma forma de rupturas com padrões de organização anteriores. O movimento terá coordenadores. Seu papel será mais de facilitadores da agregação e menos mandatários do movimento, pois todos devem entender que a aproximação será por frequência, a consciência encontrar-se-á desperta, portanto, cada um conhecerá sua missão e papel no movimento. Dentro do movimento, não haverá doutrinação, apenas leitura, esclarecimentos e reflexões, nada além disto. Os documentos devem refletir os conceitos e valores para a construção de uma nova sociedade. O movimento deverá participar do processo eleitoral, devendo para isso postular vagas no parlamento e em postos no executivo, lembrando que ele não deverá se constituir em partido político, portanto, poderá ter candidatos em diversos partidos. A postulação de vagas no parlamento e em postos no executivo será importante para as ações que serão desenvolvidas nesta fase. No parlamento, o movimento deverá atuar em bloco, em unidade, mas uma unidade por valores e princípios coletivos, e nunca movido por interesses individuais ou por espaço de poder. Se isto ocorrer, estará contrariando a natureza do movimento. O objetivo do movimento será publicizar o espaço público, que basicamente está particularizado. Assim deverá ocorrer com os espaços de governo e de Estado, que deverá ser um organismo cada vez mais coletivo e colaborativo, muito diferente deste modelo de governo e Estado distante e dissociado do cidadão comum. Essencialmente, o movimento terá um papel de conduzir esta profunda mudança no Estado brasileiro. E para este fim, as pessoas deverão aprender a viver coletivamente, integrados e comprometidos com o bem comum. E para que isto ocorra, se faz necessário um novo modelo de organização coletiva. O Brasil se constituirá em uma grande nação, não uma nação que domina pelas armas, mas sim pelo amor, solidariedade e cooperação. A organização do Estado deve refletir estes valores e se tornará um grande exemplo para o mundo. O exemplo brasileiro irá ressoar no resto do planeta. Um a um dos governos existentes no mundo irão cair, dando lugar a este novo modelo de organização, conduzidos por novas gerações comprometidas com as mudanças em suas vidas individuais e coletivas. Será um momento de grandes rupturas. Muitas áreas de atuação humana passarão por profundas mudanças positivas com a introdução de novas tecnologias, de variadas naturezas, que impactarão definitivamente a humanidade. Tópico 14. Novo conceito de Estado e cidadania. Atualmente existe uma hierarquia no interior das populações em países centrais, entre aqueles que dispõem de cidadania e os que não dispõem. Os primeiros exercem o direito ao voto, possuem seus representantes em órgão de representação, parlamento, executivo e judiciário, acessam serviços públicos. O segundo grupo, imigrantes, muitos clandestinos e mesmo os que legalmente imigraram, constituem-se em subcidadãos, sem direito a voto, representação, acesso a serviços básicos do Estado e sujeitos ao trabalho precarizado.
despossuídos de qualquer direitos trabalhistas e seguridade social. Nos encontramos hoje, passados mais de 2.300 anos, em situação parecida com Atenas, na Grécia Antiga, palco das primeiras experiências democráticas, aonde dispunham do pleno direito ao exercício da cidadania apenas uma minoria, homens livres, estes que não eram estrangeiros, escravos e mulheres. Em países centrais como Estados Unidos da América e alguns países europeus, os imigrantes constituem-se subcidadãos, trabalham em condições precárias, submetidos a baixos salários, alijados de direitos fundamentais e, principalmente, renunciam a um direito cidadanista pela constante ameaça de deportação. Nos Estados Unidos da América, esta ameaça é tão explícita que vemos a existência de campos de imigração, que nada se diferencia dos campos de refugiados, prisões ou senzalas. Estado, comunidade e cidadania devem ser um único corpo, indissociável, acolhedor, de plena e absoluta liberdade. Para que isto se torne uma realidade, será necessário que cada ser humano tenha consciência de que a integração comunitária, a vivência coletiva e participação ativa é determinante na construção de uma nova sociedade, pois a ascensão do planeta é um processo dual, individual e coletivo. Assim como o homem deve encontrar seu equilíbrio físico, mental e espiritual, o Estado, comunidade e seus cidadãos também devem encontrar-se em equilíbrio. O território é o seu corpo físico, o Estado é sua mente e a nação sua espiritualidade. Responsabilidade maior possui o Brasil, pois a ele é reservado o papel de grande pátria do Evangelho. E qual o seu significado? Simples. Os valores fundamentais edificados por Jesus Cristo nesta terra devem aqui tornar-se realidade. Esta nação terá em sua essência o amor incondicional, paz eterna, compaixão, solidariedade, acolhimento, cooperação. Será o reino dos céus aqui na terra, e isto é nada mais do que a manifestação da essência do Criador em cada ser. Todas as demais nações olharão esta como o grande exemplo. Nada, absolutamente nada de um passado restará na edificação da nova terra. As grandes divisões serão apenas geográficas, pois todas as nações estarão vivendo sob o mesmo espírito. Não haverá organizações internacionais como vemos hoje. O papel das relações internacionais será realizado por conselhos. Os representantes das nações escolhem os conselheiros, cujos papéis serão somente de mediadores e conselheiros. Não haverá fronteira entre as nações, será livre a circulação das pessoas. Neste estágio de organização da sociedade, abolido será toda forma de armamentos, e cada nação terá como norma pétrea a abolição da fabricação e uso de qualquer artefato bélico. Tópico 15. Conclusão. Concluímos neste momento o segundo caderno de reflexões. Cronologicamente, deveria ser o primeiro, pois este é que deveria anteceder o primeiro. Este material estava programado para ser canalizado como o caderno que iria anteceder as reflexões apresentadas no caderno Diretrizes para uma Nova Sociedade. No entanto, o debate que estava presente naquele momento teve primazia para sua publicação. Segue-se a este caderno de reflexões 2 o que está em andamento, caderno de reflexões 3, que abordará a existência humana em toda a sua história, criação, evolução e destino, formando assim esta primeira trilogia, que aborda a compreensão do processo de transição, Brasil e o processo de transição, e a compreensão histórica e universal do processo de transição. Concluído a trilogia, passaremos a ditar os cadernos de sistematização. São conteúdos de natureza filosóficas, aonde refletiremos sobre os conceitos e natureza das coisas, tais como a compreensão do que é Deus, consciência, despertar, evolução, ascensão, vida, humanidade, civilizações não humanas, existência do bem e do mal, em síntese, temas de natureza teológica, filosófica e existencial, para formar a base conceitual do movimento, política e espiritualidade. Boa reflexão. Grupo Espiritual Euclidiano.